Fala galera, estamos aqui com o nosso XPcast aqui do nosso canal Precioso XP. E hoje estamos aqui, como de sempre, estamos aqui com o Leu somente. Fala galera, tranquilo? Como vocês podem ver, estamos com cara nova aqui, né? Estamos se adaptando no nosso segundo episódio. Temos a logo, mudamos umas coisas, espero que vocês gostem. E também temos aqui nosso amigo. Oi, eu sou o Jação. É isso aí. Então assim, agora temos 3 microfones, demos uma ajustada, né? Temos uma logo direitinho agora, então vamos lá. E a gente debatendo aqui o que a gente podia falar, né? E a gente estava pensando assim, né? Qual que é a ideia do nosso podcast, galera? É tipo assim, sabe quando você engaja num papo com um amigo e tal? Igual, quando a gente se encontra, a gente engaja num papo sobre algum jogo específico. Enfim, o ponto é uma conversa sobre videogame, é um bate-papo gostoso, sabe? E a gente queria trazer isso para o nosso canal, para o nosso, vamos dizer assim, como nosso entretenimento, essas conversas, né? Então, a gente, pensando em um tema, a gente pensou sobre a dificuldade nos videogames. Então, a gente gosta, como é que tá hoje em dia, o que a gente está observando, ou comparando com antigamente, os jogos atuais, né? A questão da dificuldade. Até que ponto a dificuldade também é boa para fluir um jogo, né? Que ponto ela é legal, que ponto ela traz um divertimento, que ponto ela traz uma exaustão, frustração, né? Não saudável, porque tem a frustração saudável, vamos dizer assim, sim, que é aquela que quando você vence... você realmente quer continuar e conseguir, e é aquela que você realmente desiste, fala, pô, deixa pra lá. Véio. Exato, é uma frustração que motiva. Exato, né? Boa. Então, eu queria trazer aqui, talvez como um jogo que seja referência de dificuldade, e todos aqui jogaram, o Léo tá tentando agora, e toda a comunidade conhece como um jogo difícil, né? Eu quero trazer como um exemplo, por exemplo, a franquia, o tipo de jogo Dark Souls, o Souls-likes, né? Eu sou meio vício, assim, eu sou meio maluco em Souls-likes, né? O Jação também curte pra caramba, né? Eu zerei do Bloodborne pra frente. Do Bloodborne pra frente. Então, Dark Souls 1 você não jogou? Nem o 2, o 3 você jogou? Sim. O 3 veio depois do Bloodborne? Sim. Então, ele só não jogou o Dark Souls 1 e 2. E o Demon Souls. E o Demon Souls. Você não jogou o remake? Não. Pô, cara, joga o remake. Desculpa, cara, tem muita coisa na frente. Ali na fila, né? Eu tenho mais prioridade. E o Léo, ele tentou agora jogar o 3, eu comecei pelo 3, sem querer. Eu ia começar pelo 1, mas sem querer eu comecei pelo 3. o Dark Souls 3. E uma vez, há muito tempo atrás, ele chegou a jogar o Demon Souls na minha casa, não sei se você lembra. Cara, eu nem lembro. Mas jogou. Acho que eu joguei sim. Jogou, Pode mas crer. sim. Mas bem tempo. pouco também. Então, assim, Dark Souls, né? O que eu tenho a dizer? Quando eu comecei, né? Quando apareceu pra mim, eu dropei. Eu não queria, tipo, eu me frustrei e eu larguei. Anos depois, eu fui tipo, mano, deixa eu tentar de novo. E eu pilhei muito na parada. Eu fui jogar o 1 certinho e eu viciei, tanto que meu preferido é o 1. E o que eu acho interessante no Dark Souls é aquela coisa que a gente citou agora há pouco, que é uma frustração que motiva. Então, por exemplo, você encontra um boss, né? E... cara, parece que é de propósito, é programado. Parece que na primeira tentativa, você deixa ele com um pinguinho de vida. Aí você fala, não. Aí você morre com um pinguinho de vida, né? Aí você fala, não, dá pra matar. Tá matado. Vai. Só que, mano, aí você vai na segunda tentativa. Você toma uma surra. E você começa a fazer com mais pressa. Porque né? você fica mais confiante. Logo. Aí você vai na terceira, toma uma surra. Quarta, outra surra. E aí começa essa superação de tentar vencer, né? E eu queria saber de vocês. Então, você chegou a chegar em algum boss, né? Você chegou a vencer algum boss? Eu venci o boss lá no comecinho, que não era nem pra vencer. No comecinho do 3. No comecinho do 3. Sabe o começo do 3, que você tem o principal e do ladinho você tem uma fera de gelo ali? Putz, eu não sei. Mano, ele sem saber... Eu nem sabia nem que era o caminho, né? Eu só tava seguindo. Porque o Dark Souls, ele, pelo que eu vi, né? Eu joguei um pouco. Ele não tem uma indicação pra onde você deve ir. Você só tem que ir, né? E aí eu vi que tinha uma saidinha ali, vi que tinha um monstro e comecei a lutar com ele. Passei um pouquinho de nervoso. Mas deu certo. Mas deu certo. Eu matei, exatamente. E você, Jason, o que você tem de experiência com a série Souls, cara? Posso dizer até que dá pra gente puxar no assunto de dificuldade sobre gêneros de jogos que a gente não é muito acostumado a jogar. Quando eu comecei no Bloodborne, tem as suas coisas lá pra evoluir, né? Vitalidade, estamina. Eu achava que era uma coisa, tipo, igual nos outros jogos de ação e aventura que eu joguei. Padrãozinho. Então, eu aos poucos upava tudo.
tudo. Então, Sim. por exemplo, vida, aí resistência, aí, sei lá. Sim, eu não acho lembro. que tem um arcano. É arcano. Tipo, nem usa Sim. build de arcano, mas você tava upando Eu arcano. não entendia o conceito de build na época. Sim. Então, assim, eu upava tudo. E eu me frustrei muito, mas depois de acho que 3 meses seguidos jogando que eu zerei. Principalmente porque eu jogava de arma pesada e o último boss, dependendo do final que você fizer, o German, ele é muito rápido e é sem condição. Algo que conversamos aqui no início é de que a internet fala bastante sobre diminuir a dificuldade de Dark Souls ou até ter níveis, fácil, escolher, médio, difícil. A questão é que os jogos Souls, eles têm dificuldade que vai muito além de o boss tira muita vida. O level design, ele influencia, exato. Ele é feito para você se perder de propósito, para ter muitos caminhos, justamente para você ficar perdido assim, gastar horas assim para mapear o mapa inteiro. Tem uma fase no 1, desculpa interromper. Deixa eu lá. Isso que ele falou do level design, tem uma fase no 1 que você não viu, que tipo, você vai descendo você também não viu, eu achei esse, né? Você vai descendo como é que eu vou dizer? Mano, é um abismo. Você vai descendo e aí é escuro. Você viu falar? Eu acho que eu sei qual é. E é um abismo, assim. Então, tipo assim, é muito escuro. Então, aí, tipo assim, de iluminação você tem umas pequenas pedrinhas no caminho, mas é muito pouco. Pra você ver o caminho. Pra você conseguir pisar em algum lugar. Só que tem ponto que não tem. Então é meio que você vai no pode escuro, se ferrar, E, mano, até você achar... tem um item que é tipo uma lanterninha. Até você achar isso, você já morreu, você já caiu em buraco que você nem viu. Do nada você tá andando, vem um bicho que ele é tipo um caveirão de 4, assim, e pula em cima de você. Então, assim, o level design contribui também pra dificuldade, assim. Tem armadilhas também no cenário. Tem umas armadilhas. Cara, Dark Souls eu acho que ele é referência, assim, em fazer eu não uma diria... dificuldade saudável. Saudável porque te motiva. Na Eu verdade, acho que se ele fosse fácil, não teria graça. A graça Não teria como graça. que tem. É claro, Exato. tem gente que gosta de jogar no fácil pra aproveitar mais a história do jogo. Mas eu acho que a dificuldade em alguns jogos, que é o tema que a gente tá abordando hoje, eu acho que deixa o jogo bom. Exato. Se você fosse lá no boss, desse uma esquiva, um daninho e acabasse o boss. Nem é a mesma coisa do que é hoje, né? A dificuldade que dá aquela vontade. Tanto que a história do Dark Souls, muitas vezes, a gente caga. A gente vai avançando. Exato. Porque a história, o pessoal até zoa, que a história é contada nos itens, né? Na descrição dos itens, né? É muito... Você vê que não é o foco dos caras. O foco dos caras é a gameplay, né? Tem uma coisa que eu nunca falei com você, que eu sei algumas coisas que o Dark Souls dele é difícil, mas por uma questão de não ter sido bem desenvolvido. Aí eu não sei quanto você vai concordar. Manda ver. Tem aquele boss Capra Demon, que o cenário dele... Nossa, aquilo ali é uma bosta. O cenário dele é minúsculo, tem 2 cachorros que são quebrados e a câmera é problemática. Forte num cenário desse tamanho, esse é um cubículo. E tem 2 cachorros. Nossa, é horrível. Bed of Chaos é um boss diferenciado. Eu acho bosta. O chão fica caindo, se eu não me engano, né? É horrível. Eu não gosto desse boss. Eu acho... Não é que eu não gosto por ser difícil, porque me frustra. Eu não gosto porque eu não acho inteligente. Eu acho que é tipo... Podia ser uma parada mais da hora, esse boss. E, se eu não me engano, aquela Lost Lilith, um dos mapas, também é meio mal feito. Que é tudo lava. Então, assim, a gente costuma falar, Dark Souls ele é punitivo, mas um nível justo. Será que esses casos que eu citei não chegam a ser uma exceção? De nível justo? Uhum. Eu acho que... É porque eu não vejo o problema dessa parte por ser essas partes ruins serem punitivas. Eu vejo o problema de ser justo ou não, eu vejo o problema de elas serem mal feitas, essas partes específicas, né? Então, tipo, que nem em alguns, Resident Evil sempre tem fase de esgoto, né? Em alguns funciona, em alguns é uma merda, é cansativa, você quer que acabe logo. E em algumas funciona. Então, essas partes que você trouxe, eu acho que é mais isso, sabe? Tipo, os caras, nesse ponto, não acertaram no level design. Mas não vejo dificuldade, sabe? Nessa parte. E, na verdade, assim, dificuldade no Dark Souls, eu falo que, tipo, todos esses jogos, o Sekiro e tal, Sekiro é jogão também, você ia gostar muito de Sekiro. Eu chamo de curva de aprendizagem. Porque, tipo assim, você começa se ferrando. Você apanha, você não tá entendendo nada, você tá super perdido.
Com o tempo, você vai entender. Igual ele falou, ele nem sabia sobre buildar e como upar, né? Só que depois que você upa, o Elden Ring é muito assim. É o que mais é assim. Você upa, aí você pega uma arma legal, você entende o jogo, você entende como upar a arma, você entende que, além de upar, você consegue modificar a arma. Então, se você tá upando destreza, você consegue fazer essa arma ficar mais eficaz Com destreza. escalonar com destreza. Entendeu? Enfim, quando você vai entendendo todo o global do jogo, cara, Elden Ring consegue ficar um jogo muito fácil. Muito fácil. Porque você fica forte, né? Mas eu acho que temos de acordo que Dark Souls é referência em balancear a dificuldade, assim, de prazer e dificuldade, né? E entre Dark Souls e Elden Ring, qual você prefere? Você que... É muito complicado, porque depois eu quero saber a sua opinião, mas ao mesmo tempo que eles são parecidos e a mesma engine, o mesmo tipo de jogabilidade, um é mundo aberto, o Elden Ring é mundo abertaço, assim, é fantástico o mundo aberto. E o outro é linear, só que o linear ele é muito bem feito. A questão de você, tipo, você tá no começo, aí você vai lá, avança, apanha, não sei o que, lá na frente você cai no elevador, quando você vê, você volta lá na área do começo. Tipo assim, parece besta, mas quando você tá lá na emoção, assim, vamos dizer assim, você tá engajado na coisa, é uma sensação muito incrível de esse backtracking, sabe? Eu acho que eu vou pensar assim, em tempo de diversão, em tempo de investido. O Elden Ring eu acho que eu comprei no Play, comprei no PC, joguei craqueado um monte de vezes. Eu acho que é o Elden Ring, cara. O Elden Ring, ele por ser mais novo também, ele pega tudo que... melhores também. Cara, o gráfico não é muito diferente do Dark Souls 3, né? É muito próximo. E por ser pela evolução do 1, 2, 3 e do Bloodborne e tal, eu acho que Elden Ring. E você, Jason? Cara, eu não consigo decidir entre Sekiro e Bloodborne. Nossa, Sekiro é muito bom, mano. Sekiro dá pra dizer, de certa forma, que é o jogo definitivo de samurai. Mas é a mesma ideia de Shinobi, matar boss e avançando? Eu não sei cheguei lá. a jogar o Sekiro. Cara, Sekiro é nessa linha de bosses difíceis, level design que você tem que explorar bastante. Só que ele foca muito mais em parry, que é você você apara os golpes dos inimigos, né? Geralmente você tem que apertar o botão na mesma hora que ele ataca e você apara certinho no elevador. Eu vou colocar o protego. Eu vou colocar uma gameplay aqui pra você ver. E aí, fazendo isso Vai falando, Fazendo isso do parry, a postura do inimigo, ele tem uma barra de postura, vai caindo, aí quando você completa ela, dá uma abertura pra você dar um ataque que mata na hora. Tá. Você chegou a zerar o Gui também? Zerei, platinei. Esse aqui é um boss muito específico, peraí. Vou pegar um que... Consegue pensar em um específico, já sabe o que é? O Genichiro, Pai Coruja? Genichiro, acho que é. O Genichiro é um dos primeiros momentos que o jogo testa se você aprendeu as mecânicas do jogo ou não. Entendeu? Só questão... O resto... Aqui, Lady Butterfly, pronto. Essa aqui é difícil. Passei de primeira. Passou de primeira? Sim, cara. Olha, só pra você ter uma ideia, ó. Tá vendo? Você depende, você dá o parry, ó. Essa aqui é a sua estamina e aquela ali é a estamina dela. Quando a estamina dela completa, ela fica stunada e você finaliza e você... Aqui ela só tem uma bolinha só, tá vendo? Mas alguns boss tem mais de uma bolinha. Então, finalizou uma vez, come uma bolinha. Entendeu? Então, tipo, existe a vida, a barra de vida. Só que meio que tanto faz. Porque o que importa é... Olha lá, ele zerou a estamina dela, lá, finalizou. Inclusive, ele tem aqui a barra de estamina que também enche. Você também pode acabar levando um golpe que tira muita vida. Se esgotar essa barra. A vida importa mais pra você do que pros boss. Ó, eu parry, tá vendo? Ele defende na hora certa, ó. Finalizou, tá vendo? Foi toda a vida ali. É muito bom. Sekiro é muito bom. Então, aí eu ia falar sobre a sua opinião. Aí, eu só tentando falar rápido aqui do Bloodborne. Bloodborne foi o primeiro que eu joguei, né? Do Souls. Ele é inspirado num escritor chamado H.P. Lovecraft. Ah, é? É inspirado? Sim. Tem até um boss que parece um dos monstros dele, chamado Cthulhu. É bem difícil falar o nome. Eu conheço o Cthulhu. Tem no Bloodborne? É a Amidala. Ah, é verdade. É bem parecido. Só que eu acho que no Bloodborne ficou melhor do que nos livros. Eu li... Eu lembro, é da hora. Os contos, eu achei melhor. Tem uma atmosfera de terror que é muito diferente dos outros jogos também. Então isso é bem chamativo.
O Bloodborne, na verdade, eu falei uma besteira no começo. O Bloodborne foi o que me trouxe pros Souls-likes. Porque eu tinha rejeitado Dark Souls, aí lançou esse Bloodborne na Plus, eu acho que podia jogar. Aí eu viciei, fiquei maluco no Bloodborne. Aí eu viciei até o nosso amigo, Natan. E aí, viciei. Aí depois falei, mano, agora que eu gostei do mesmo gênero, deixa eu dar uma chance. Dar mais uma chance. Aí foi. Mas agora, saindo do... Então, sua opinião, qual que é o melhor? Consigo decidir. Decida, cara. Faz a mesma base do Gui, né? Tempo jogado. Pensa o que você mais jogou, mais se Tempo divertiu. jogado. mais se Eu divertiu. levei 3 meses pra passar o Bloodborne porque eu era ruim. Tempo jogado por prazer, Exato. entendeu? Sekiro. Sekiro. De todos, Elden Ring, Dark Souls, Sekiro. O Elden Ring, eu tenho um problema específico dele, que eu acho que ele não dá descanso pra Valeu. eu sei esquivar às vezes. Depende do boss. O Malekith É esse que eu tava maluco, tem um boss que é maluco. Vamos colocar mais um jogo nessa lista? Então, Vamos é o que eu ia colocar puxar. o Wukong? Tem o Wukong também nessa mesma linha de jogos. Você chegou a jogar, né? Cheguei a jogar um pouco. Eu zerei, acho que eu não platinei, mas cheguei perto. Você jogou o Macaco? Joguei aqui na sua casa, que eu posso É verdade. Nossa, o Kong ele não é um Souls-like, eu não diria que ele é. Ele tem uma história legal, pelo que eu vi no começo. A história é muito legal. A história é muito boa. Ela é baseada num mito chinês real. Jornada para o Oeste. Jornada para o Oeste. Muito bom. É diferente do Dark Souls, a narrativa funciona diretamente. Não é por item, né? Funciona diretamente. Mano, ele se inspira, eu diria que ele se inspira em Souls. Só que ele é muito único, cara. Eu gostei demais, cara, demais. Ele tem umas mecânicas que eu percebi únicas. A mecânica do golpe pesado, que você chegou a entender o golpe pesado? Que você vai subindo no... E aí você só dá que uma... ele carrega. Eu não entendi direito. Ele no começo dá uma bugada, assim, pra entender. Mas, pra mim, o jogo do ano deveria ter sido o Macaco em vez do Astrobot. Totalmente, assim. Wukong, né? Wukong, eu achei muito divertido. Eu me diverti muito jogando o Wukong. E ele é grande, né? Um jogo grande, né? Ele é grande. Eu lembro que você demorou pra zerar. Ele é bem grande. Mas gráfico maravilhoso, jogabilidade muito gostosa e tal. O esquema de buildar lembra um pouquinho o jogo que eu quero trazer pra cá também, mas lembra um pouquinho o Diablo, a questão das builds. Porque você tem chance de acerto, mas assim, bem básico, né? Chance de acerto crítico, você tem o dano de acerto crítico, e aí você vai misturando ali a composição das armaduras, que tem os perks específicos e tal. E pra história você pode dar um 10? Não, acho que pra história... Mas é porque eu não sou ligado à cultura asiática, mas eu daria uns 8,5, 9 pra história. Pra gameplay 10. Pra gameplay 10. Gameplay 10. Você chegou a jogar pouco, Gilson? Bem pouquinho. Eu vou pegar emprestado com um amigo, mas pela disponibilidade dele, acho que só em julho. E foi um nome muito forte. Acho que muita gente esperou que ele ia ganhar o jogo do ano, né? Eu achei... Eu acho que quando ele veio foi uma baita notícia, né? Eu vi que todo mundo tá falando, o jogo do Kong. Acho que muita gente chegou a jogar o mesmo jogo. Eu achei que foi injusto ele não ter ganho. E eu quero trazer agora, então, outro tipo de dificuldade. Que não é a dificuldade igual do Souls-like e tal. Que eu falei aqui. Cara, o que você enxerga de dificuldade no Diablo? Ou vamos generalizar, talvez? Em jogos assim, de build, de farmar... O que você sente, assim, você que jogou mais viciadão no Diablo, o que você sente? Cara, eu acho que assim, no Diablo, nem eu, nem você, e eu acho que 80% da comunidade que joga o Diablo entende totalmente o Diablo. Por quê? Hoje a gente vai entrar no site pra seguir uma build. A gente vai ver um cara jogando, vai entender como que ele joga, mas a parte de build a gente não entende 100%, né? É claro, a gente tem uma noção básica e tudo mais. Mas tem gente que realmente é viciada no Diablo que compete, né? Tem um ranking, né? De nível e de dificuldade do cara conseguir fazer o fosso do jogo, que chama, né? E aí o cara realmente pra estudar o jogo. Porque a build do Diablo é muito grande. É bizarro. Você abre o e uma coisa liga a outra, uma coisa liga a outra. Eu acho que a parte de build, essa dificuldade, acho que a gente não vai muito atrás porque a gente segue o site. A gente só segue. Aí a gente vai ligando, isso aqui ajudando isso aqui ajudando isso aqui. A gente vai entendendo, né? Mas a dificuldade, tipo, se a gente fosse buildar real, eu já brinquei de buildar um pouco, assim. Mas não chega nunca chega extremamente forte. Né? A gente se diverte, é claro. Tem essa parte da diversão de você montar a sua build. Mas não vai ficar forte. Não vai ficar forte. É muita sinergia, assim, das coisas, né? Você jogou a campanha do Diablo 4, né? É muito difícil em RPGs mais atuais de você ter problemas com
um build. Só se fizer algo extremamente errado. Então, só que aí que tá. Tem a questão do endgame. Né? Então tem um ponto ali que se você for, tipo, de boinha no seu, você não avança no endgame. Você não avança no fosso. E você fica longe, pra trás. Aí se você segue a build dos caras, aí você vai. Absurdo. E aí, isso é broxante? Isso é chato? Eu não vejo como chato. Não. Não, mas se assim, é claro, se você realmente quiser aprender a build, se você quiser entender o jogo, você vai ter que dedicar muito tempo. Mas pra mim, assim, que eu só quero jogar e me sentir forte, eu vou seguir a build do cara pra mim. Eu não vejo problema. Você vê problema nisso? Não, às vezes, tipo, eu gosto de fuçar, né, de mexer, de entender essa energia ali, só que eu não acho que chega a estragar a gente copiar a build dos caras e tal, e meio que trazer esse facilitador, né? Só que é curioso que é um tipo de dificuldade diferente, né, do Diablo, né? Existem vários tipos de dificuldades, né? Só que, por exemplo, tem uma build, a gente estava até falando esses dias, tem builds que você... Teve uma que a gente literalmente... Eu queria ter um controle aqui pra explicar, mas... Teve uma build que a gente literalmente segura todos os botões e pronto, já era. Tá matando tudo. A do Night Spirit? Da season passada. Tem a build que você viu jogando do Druida que, tipo assim, você tem que fazer acontecer o dano. Tem que dar o gatilho, né? Aqui eu tô fazendo agora de Blood Wave, né? Do Necromante. Eu só aperto um dedo de sangue só. Agora. Agora é só um dedo de sangue. Mudou. Mudei. Só aperta um dedo de sangue. Mais nada. É um botão só e mata todo mundo. Então, aí fica fácil. Fica fácil, mas é por quê? Porque a gente só segue a build. Porque a gente vai... por exemplo, eu não vou saber explicar 100% aqui. Ele tem lá as habilidades, certo? O Q, W, que eu uso, né, no caso. Se eu deixar todas as habilidades como habilidade de escuridão, tipo, eu uso 2 habilidades principais, mas eu não vou usar nenhuma. Mas a habilidade de escuridão... Ela é bufada pelo... Ela é bufada, ela dá uma porcentagem de dano maior na minha onda de sangue, por exemplo. Não sei se é exatamente isso. Então uma coisa liga a outra, mas só um botão agora, eu mato todos. E lembra que na season passada, você pirou em fazer o fosso mais alto. O que você sentiu de dificuldade aí? Tipo, acertar a build, farmar os itens? Eu acho que a parte mais difícil é farmar os itens. Conseguir os itens lendários, os itens certos, únicos, né? Com estrelinha, com as estrelas certas. Então, isso foi gostoso? Foi gostoso porque a gente vai buscar os itens, vai farmar os itens. Pô, dropa um item lá com 3 estrelas, a gente fica maluco, velho. Então, essa é uma dificuldade agradável. É uma dificuldade agradável, exatamente. Agora, acho que eu vou trazer um tópico legal de dificuldade. Você quer falar alguma coisa? Eu queria falar... A gente comentou sobre build, então eu pensei sobre armas, e eu pensei num negócio que tem até no Dark Souls, mas eu também já vi acontecer, tipo, Castlevania Symphony of the Night, do Play 1. Não joguei. Também não. Mas é a questão de alguma arma, ou qualquer item, assim, de vestimenta, dropar por questão de sorte, você continuar matando algum inimigo, né? De ficar voltando. Sim. No Castlevania tem uma arma que acho que é Crissaegrin, o nome. Simplesmente ela basicamente quebra o jogo, só que você tem que ficar matando o inimigo numa área específica, indo e voltando, senão ela não vai dropar de primeira. Dropa, né? No Dark Souls eu sei que também tem isso, né? Isso. Tem como você upar o status de sorte, que aumenta o drop rate. Só que isso é uma coisa legal que a gente tinha no Dash, não sei se você lembra, meio que no Dash 1, você jogou um pouquinho. E isso eu acho legal, a tentativa de dropar uma coisa. Lembra no Diablo, quando eu dropei meu primeiro roxinho? Nossa, a gente pra dropar um item mítico. E eu, tipo, lá todo fudido, você viciado, que na época você era mais viciado do que eu no Diablo, numa dificuldade bosta lá. Do nada, o cara dropou o Quanto item. menor a dificuldade, menor a chance. E aí, do nada, veio pra mim um peito lá, acho que era o Doriel. Não, era o capacetinho novo lá. Era o capacete novo. Anjinho. É o Anjos Demônios. Não, aí eu fiquei de boa. Nada, sem inveja. De boa. Mas essa parte é gostosa, né? De do nada dropar um item legal. A chance de dropar um item. A minha sorte é que desses casos que eu citei, eu não dependi deles pra zerar o jogo. Pra avançar. Porque senão... Então, aí, olha que engraçado. Não chega a ser o jogo ser difícil, mas um elemento que dá prazer no jogo é difícil ser difícil conquistar um item. Sim. Entende? Então, dificuldade acho que expande muito. Um jogo que tem dificuldade, que acho que você pode dar um relato legal agora. Cara, saga Metal Gear, porque tem jogos antigos aí. E é o que a gente também quer trazer nesse podcast, nesse programa, que seria a relação de dificuldade de tecnologia ultrapassada contra jogos modernos, né? O que você tá achando de jogar a saga Metal Gear, cara? Primeiro, vamos deixar claro, eu sou bem noob.
Agora, tem 3 franquias principais, né, de stealth. Splinter Cell, Hitman e Metal Gear. Metal Gear eu achei a mais difícil. A mais difícil, né? É porque ela envolve outras mecânicas, né? Então, por exemplo, tem um boss que você tem que matar de um jeito, né? Tem essas questões. Mas o que você tá achando, por exemplo, que nem a comparação do 1, do 2, do 3? Cara, eu curiosamente achei eles bem parecidos em dificuldade e jeito de jogar do Metal Gear 1 até o 3 que eu joguei. Só que só quando chegou no 2, que eu joguei em ordem cronológica, que eu me acostumei de fato. Mas esse acostumei, eu ainda faço muitos erros. Tenho ainda dificuldade, às vezes, por exemplo, você vai apertar quadrado atrás de um inimigo, você tem que... Quadrado, você segura ele e aí você fica apertando pra asfixiar. Só que às vezes eu aperto o quadrado e ele dá isso é uma merda. E ele dá uma pirueta no cara. Esse é um tipo de dificuldade de jogo antigo que pra mim às vezes quebrou e eu demorei muito pra passar o Metal Gear Solid 3. Então, é uma frustração que já incomoda, não é? Que às vezes até desanima do jogo. Sim. Uma que eu nunca vou esquecer quando você me chamou no WhatsApp, o Metal Gear 1 tem uma fase que você vai preso, né? E ele fica preso numa maca assim, de choque, né? E aí você tem que apertar a bola rápido. Mas não é igual os jogos mais novos, assim, e tal. Tipo, você aperta de boa. Você tem que apertar rápido mesmo pra sobreviver. Eu acho que isso é o controle dele. Eu lembro, quando eu era criança, eu não conseguia, eu tinha que pedir pro meu pai fazer. E por isso que eu aprendi ontem no Mario Party, no minigame, tinha que apertar rápido. Foi muito rápido. Tem uma parte no 2 que aparece pra apertar triângulo rapidamente. Já deu aquele trauma de achar que eu ia ter que fazer a mesma coisa. Um que aconteceu isso foi no God of War 1 e 2. No 1 era difícil o bolinha rápido. No 2 já ficou mó de boa. Mas o que você tá sentindo da diferença de geracional? Por exemplo, eu reconheço que o Metal Gear 1, no difícil, tá? No Extreme, ele é muito mais difícil do que o 2. E eles têm gameplays bem parecidas. E, por exemplo, agora vamos abranger mais. Legend of Zelda. Você jogou o... Ocarina e o Breath. Você chegou a zerar o Breath? Sim. Cara, dá pra comparar a dificuldade de um e de outro? É muito diferente. O Ocarina, pra você saber o que você tem que fazer, às vezes é um parto, né? Esse eu admito que eu dependi muito da internet, Ocarina. Eu também tive que usar a internet, porque chega uma hora, tipo assim, ok, você vai avançando, você vai entendendo e tal. Chega uma hora que você fala assim, e agora? Você tá no meio do mundo ali, e agora? O Breath, que é mais novo, pode ser por escolha criativa, pode ser por avanço. Você tem marcadinho lá o seu objetivo no mapa, sabe? E o que vocês acham disso? Tipo, igual você falou do Dark Souls. Acha que é mais legal o jogo te jogar lá e se vira? Ou indicar pra você ser objetivo e talvez ter a dificuldade na batalha, mas não de saber o que fazer? O que você pensa disso? Cara, é difícil essa pergunta, hein? Eu acho que depende muito do jogo. Depende do jogo? Eu acho que sim. O Dark Souls, se mostrasse pra onde a gente tem que ir, eu acho que ele ia perder muita graça. Faz parte do jogo. Faz parte tem do a ver com a identidade dele. O que eu achei um pouquinho complicado também, de não mostrar o caminho, às vezes você perde áreas completas do jogo por causa disso, de não avisar. No Dark Souls 3 tem uma área que... Dark Souls 3 tem uma área que tem uma ponte que ela se parte antes de você chegar num cenário belíssimo, assim, que tá de noite. Eu só fui descobrir isso porque eu dei uma olhada na internet, algum vídeo, assim, e descobri que tinha uma área subterrânea, assim, que você tem que descer, tipo, por essa ponte que quebrou. Tem muita coisa. Ancient Old King, o chefe dessa fase, dessa área. Tem muito disso. É uma desvantagem, o Elden Ring principalmente. É um mapa gigantesco. Com certeza, tem muita coisa que eu não vi. Você não explorou, né? Porque... E eu comentei isso na época, tipo... Eu devo ter zerado que fazia New Game Plus, né? Umas 15 vezes no total, pra mais. E em todas as vezes eu vi algo novo. Todas as vezes. É impressionante, assim. O jogo é muito grande, né? É muito grande, muito rico em detalhe, né? E aí tá falando de geracional, né?
Aliás, você falou disso de geracional, eu não sei se você prefere que eu fale agora ou só no final, eu não sei quanto tempo já tá aí de gravação. 30 minutos. Porque eu queria falar comentários curtos sobre dificuldades que eu passei em jogos de gerações muito diferentes. Vai lá, manda ver. Eu Casos acho, específicos. eu acho que eu levaria uns 10 minutos aqui, cara. Não, dá uma reduzida, mas são episódios específicos. Ó, primeiro jogo da minha vida, Sonic 1 do Master System. Esses jogos jogo- de plataforma, assim, Sim. eram muito difíceis. Jogos naquela época duravam 1 hora e meia, só que ele botava dificuldade lá no talo. E você não tinha save. Sim. Não tinha save. Não tinha save. Então, a molecada, tipo assim, não é nossa época. Eu, pelo menos, não tinha Super Nintendo, essas coisas. Sega. Então, tipo assim, precisava dormir, ele deixava o videogame ligado pra continuar no dia seguinte. Eu joguei esse jogo com 6 anos, eu terminei com 22. No mesmo save. O console tava ligado. Tudo assim. Eu literalmente decorei onde ficam todos os saves, todas as argolas das 6 primeiras fases, acumulei vidas e usei elas pra ir até o final do jogo. Sim. Continuando, Play 1. Dificuldades maiores são na questão da gameplay, que hoje em dia se torna datada a maioria. E questões de checkpoints, hoje em dia é mais comum de você ter do que naquela época. Tu não acha que tá muito Nutella os checkpoints hoje em Sim. dia? Os save state, essas coisas. Save state, às vezes, é um recurso de emulador, né? Sim. Mas o que você acha que nem? Não sei se você chegou a ver isso. Resident Evil, antes, você só conseguia salvar nas salas de save. E se você morria, você voltava no seu save. Não tinha checkpoint. Eu gosto muito disso. Porque me dá uma tensão de não morrer. Sabe? O que você acha disso? Eu acho que legal, né, cara? Por exemplo, no Resident Evil, se a gente testar uma sobrevivência, por exemplo, que é o caso, ele te deixa mais dentro do jogo, né, eu acho. Dá um... Você sente uma sensação de sobrevivência mesmo, né? Era do Play 2. Já começou a eliminar uma coisa que a gente citou aqui, por exemplo, do Ocarina, né? Começou agora guiar o jogador. Sim. Jogos de corrida, por exemplo, tinha uma mecânica chamada Rubber Band. Se você tá muito na frente, o jogo ele literalmente empurra um segundo lugar, terceiro Mas lugar, cara, transporta? como se fosse um elástico. Nossa! Mas Sim. Isso era comum muito em Need for Speed, por exemplo. olha aí, um recurso para balancear o Caraca, jogo, pra sim. dificultar. Né? Jogos de tiro. Fase final do Black e do Medal of Honor European Assault. Apoiou? Cara, você sozinho contra um exército. Nossa. O Medal of Honor, ele tem uma mecânica de vidas, uma coisa totalmente arcade, você faz missões secundárias na fase e vai ganhando vidas, e aí você morre, você ressuscita, só que você tem um grupo. Num trecho específico da última fase, do nada, assim, você perde esse grupo. E aí você vai sozinho, tipo num bunker, que não para de vir inimigos, assim, tem um corredor que é coisa de 5 minutos, mais ou menos, mata todos, aí você chega numa outra área que tem um chefão. Esse chefão eu fiz um esquema de atirar com bazooka 2 vezes. Se você não matar ele, não para de vir inimigo. Nossa. Caramba. Não, legal. Mas ainda entra naquela dificuldade saudável, aquela dificuldade... Não, eu não, esses dois casos da última fase do Black e do Medal of Honor, eu não achei que foi Você tão não achou saudável. que foi inteligente? Começou a ficar chato. Cara, começou até a ficar artificial, meio videogame demais. Você para pensar, Entendi. um cara sozinho enfrentar todo aquele Fica exército. muita marmelada, né? Uhum. Um que eu queria puxar o exemplo, só que me deu um branco agora qual que era. Continua falando que eu vou lembrar. Continua falando. Devil May Cry foi um dos jogos junto com God of War que inaugurou o Hack and Slash. Você usar várias armas, ficar fazendo combos diferentes. Lambendo todos os bichos que vai passando pela Sim. frente. Esse daí foi muito punitivo porque o fácil dele é o equivalente ao normal. Sim. Então, Cara, e aí vai escalonando as dificuldades. Lembrei, aproveitando que você falou de fácil, normal, eu lembrei o que eu ia falar. Uma estratégia que eu usei um tempo, por exemplo, eu fui jogar o God of War 2018 a primeira vez, né? Meio que metendo louco assim, eu falei, e se eu colocar no mais difícil, né? E aí, então, a primeira vez que eu joguei no mais difícil, que é o Quero God of War, né?
E, mano, eu apanhei pra caramba no começo. Foi muito difícil. Só que eu me adaptei. Então, tipo... E aí o God of War 2018, ele tem uma mecânica de você upar, né? Ou seja, com o tempo, ele virou um jogo normal. Interessante isso, que tipo, você começa no mais difícil e você vai aprendendo no mais difícil e você fica, como é que eu vou dizer? Você fica nivelado no difícil, porque você aprendeu ali. Isso é legal. Né? E agora, se você começa no normal e depois tenta no difícil, você vai apanhar. Porque você aprendeu menos a desviar, a defender, né? E, nossa, jogar o God of War do Quero God of War, que é o mais difícil, se você não desviar certinho, se você não dar parry nas horas certas e tal, você vai apanhar. Só que com o apanhar, você aprende, né? Sim. E aí eu fiz isso no 2018, quando saiu o Ragnarok, eu falei, vou manter a mesma estratégia, né? E deu certo. Só que pra platinar eu deixei no easy, porque aí era muito encheção do saco pra fazer as coisinhas do mundo. Você falou aí de dificuldade, né? Vou dar uma pulada, mas depois vou voltar. Final Fantasy XVI é um jogo que eu escuto todo mundo falando que se colocar no normal é muito fácil. Então, quando eu for jogar ele, eu já tenho a cópia, vou começar no difícil. Jogos que eu achei legal de jogar voltando no gancho, foi os God of War antigos também, é bem legal. O desafio de jogar no difícil, no Very Hard. O God of War 1 é muito bom, cara, jogar no Very Hard. É uma experiência que vale a pena jogar os God of War no difícil. Sim. Não é um difícil frustrante, eu acho. Então, tem algumas partes que são enroscadas, que demora ali. E talvez é uma frustradinha, mas dá raiva, cara. Porque, tipo assim, no 3 tem uma parte que, tipo, é tipo uma arena, assim, um cubículo, assim, que fica girando. E fica vindo bicho, e você fica, meu Deus, acaba, pelo amor de Deus, acaba. Quando você consegue, é uma satisfação absurda, assim, é muito legal, Era do Play 3 360. Já começou a deixar algumas coisas mais padronizadas, como comandos em jogos de tiro. Como assim? Comandos? Cara, eu... Avança, essas coisas assim? Eu joguei Killzone 1, 2 e 3, praticamente seguidos, e a gameplay em cada um deles era muito diferente um do outro. No sentido, por exemplo, atirar com R1. O botão de abaixar geralmente fica trocando entre bolinha e o R3, mas tem jogo que, tipo, coloca lá no L2 do lado. Nada a ver, no L1. Tem jogo que agacha do L1, né? Uhum. Tem mais de uma geração? E nos jogos de tiro também começou a ficar um pouco mais padronizado isso de você regenerar a vida em vez de procurar kits médicos. Verdade. O que você acha disso? Nos FPS, você encosta e cura. Eu acho chato, cara. Meio paia, né? Sai da realidade. Meio paia. Ou no Far Cry, você já jogou Far Cry? Não. Eu acho que já, só que você não lembra. Eu lembro que a gente jogou uma vez junto. Você toma um tiro, você tem que curar, aí tipo, o dedo tá torto, assim, aí mostra a animação, o cara arrumando o dedo, sai uma farpa aqui. Aí ele meio que se cura, né? É uma cura legal, sempre foi criativo isso aí. Mecânicas vão evoluindo com o tempo. Como eu disse, eu joguei a trilogia Killzone. Lá você tem, por exemplo, granada que quando o inimigo taca, cai exatamente no seu pé, ela não quica. Então, foi uma das coisas que foi evoluindo com os jogos. Tem muito mais coisas, mas eu tenho que lembrar aqui. Era do Play 4, aí já foi definitivo. Muitos tutoriais, muitos checkpoints. Nutelagem total. Começou aí, né? Começou a falar assim. A gente fala que jogo da Sony é filminho, né? Porque quase não tem dificuldade. Mas às vezes não é... Tipo assim, podia às vezes ser melhor, podia, mas às vezes não é um defeito. Às vezes é o que os caras querem fazer. Eles querem fazer uma experiência cinematográfica, né? Então, The Last of Us e dá pra ser muito difícil, tá? O The Last of Us. Mas ele é uma experiência que você vê que os caras querem que você assista um filme ali. Né? É uma história, né? É uma história. Então, não é uma coisa arcade pra dificuldade. Por mais que se você colocar no difícil, fica muito difícil. Sim. No modo punitivo é muito legal, cara. A escassez de munição é legal. Inclusive, você falou disso do modo punitivo. Tem muito jogo que entende que o difícil, muito difícil, é apenas... o inimigo dá muito dano, você dá pouco dano e morre muito. Não, é a escassez de recurso, de loot. Tem isso também. Isso aí é válido, mas daria para adicionar mais coisas se não ficar muito artificial. Sim. Exemplos de dificuldade adaptativa. Resident Evil 4, ele vai ficando mais difícil conforme você vai tendo facilidade no jogo. Ficou estranha essa frase. Você avança numa área, matou os inimigos de boa, assim, com extrema facilidade. Na outra área,
eles começam a dropar menos itens. Você Sim. vai ficando com menos munição. O Metal Gear 5, ele tem isso também. Se você dá muito headshot, os soldados começam a aparecer com um capacete, sabe? Se você usa muito tranquilizante, você consegue sabotar, mas os caras começam a pegar um carregamento de tipo um remédio que eles ficam mais fortes contra tranquilizante. É a atividade adaptativa, é bem legal. FIFA, eu jogo. O cara, ele gosta Calma. de FIFA. Eu tô jogando um modo que tem no 17, 18 e 19 chamado A Jornada. E todo FIFA que você inicia tem um primeiro jogo lá. E geralmente é a partir desse jogo que a máquina entende um nível assim aproximado que você poderia jogar. Pra mim, ainda sempre vou semi-profissional. E Então- tem mais de uma geração? Ou é, PS4 e PS5 tá a mesma coisa? Não, que eu saiba é desde o Play 2 que tem isso, não é? Eu acho que, mudando um pouquinho de assunto aqui, você comentou do FIFA, eu lembrei não é nível de dificuldade, é uma dificuldade diferente que eu vejo, por exemplo, no FIFA e em alguns outros jogos, que eu vou colocar como introdução de dificuldade, o Pay to Win. O Isso é Pay um to problema. Win, cara, estraga muitos jogos, no caso de multiplayer, né? Estraga muitos jogos. Por exemplo, o FIFA, se você, por exemplo, jogar Ultimate Team, cara, você vai jogar às vezes com um cara que tá com um time absurdo no começo do jogo porque o cara colocou ali mais de R$1.000. Acabou de começar a jogar. Acabou de começar o jogo, ele compra lá os pacotes, abre jogador, Tem abre o jogador. Neymar, o Pelé. Do nada, Isso é tipo, no muito começo bom. do jogo ainda. Então você não consegue jogar, porque o cara tem um time absurdo. Aí eu, por exemplo, vou jogar lá humilde, vou fazer meus objetivos. Tem um objetivo pra cacete pra fazer. Você vai fazendo os objetivos, vai tentando uma cartinha, outra. Mas o Pay to Win eu acho que estraga os jogos, velho. Isso é um problema. Estraga os jogos, o Pay to Win. Por exemplo, também, um outro modo de Pay to Win que eu pensei aqui foi o Diablo. Teve também Na na season temporada passada, se você não tinha a expansão, você não tinha um Night Spirit. Tudo bem que era PvE, só que mesmo assim você tinha Assim, vantagem mas por... você não joga, cara. Você tinha vantagem por, É um absurdo. por comprar. A vantagem por comprar a expansão, você libera esse Night Spirit. Se você não tem a expansão, você não tem o Night Spirit, mas você pode jogar. Só que o Night Spirit é o único boneco que ficou forte. Tava muito forte. Tipo assim, tem lá aquele fosso que a gente tinha falado, vai até os 150, né? Então, quanto mais você vai, mais o boneco tá forte. O Night Spirit era o único boneco que fazia os 150. O resto parava no 110. E olha lá. E olha Muito lá. pouco. Tinha, tipo, o mais forte do resto era 110. O resto era, tipo, 80, 90 o grau, sabe? Não conseguiram Então, balancear. era um desbalanço muito forte. O Pay to Win eu acho ridículo, cara. Infelizmente. Mas eu não sei. Tem algum outro exemplo de Pay to Win? Pay to Win tem em todo lugar. Eu não consigo pensar em um agora. Mas tem, eu sei que Teve tem. uma polêmica do Tá Star sendo um Wars problema. Battlefront 2 na época. Qual que seria um Pay to Win? Arma? Herói? Era mais fácil de você desbloquear alguns personagens. Por ter uma assinatura, não era? Uma coisa assim? Não, se você pagasse, era mais fácil você, por exemplo, desbloquear o Darth Vader lá pra jogar. Só que se você ficasse jogando, tem um número total de pontos, só que você ganhava muitos pontos, muito poucos pontos por partida. Por não pagar, O Pay to Win pra mim é ridículo, cara. Não tem jeito. Estraga muitos jogos. Agora, pra fechar, quer falar mais uma coisa? Eu só ia falar de mais dois jogos. Pode falar. Um não tem a ver com dificuldade, embora eu sei que ele deixa mais difícil alguns recursos mais difícil, que é o Alien Isolation do Play 4. Nossa, jogaço. Esse é muito bom. O Alien se adapta do jeito que você joga. Se você usar lança-chamas nele, de início ele vai recuar, mas depois ele vai começar a segurar o dano. Pistola, Sim. Se ele vê que você tem o costume de entrar em tubos de ventilação, ele começa a entrar nos tubos. Isso é legal. É um jogaço também. E por último, The Witcher 3. Quando você joga lá na dificuldade mais alta, o jogo ele fica mais difícil, né, no sentido de inimigos dão mais dano, você leva muito mais dano também, só que você é obrigado a entender as mecânicas do jogo. Se você joga no normal, no difícil, até dá pra tancar. Ele te obriga, por exemplo, usar a fraqueza do vampiro Sim. contra o vampiro. Você é obrigado a depender totalmente do bestiário, saber qual que é a fraqueza. Isso é legal. Lembra que a gente falou no outro programa? Que no The Witcher é a experiência mais próxima de Supernatural? Sim. Eu reclamei que, tipo, você consegue se você estiver forte, mas então no mais difícil você precisa usar a fraqueza do bicho pra... Dá pra você zerar, por exemplo, sem usar as bombas lá, sem usar os buffs. Mas a fraqueza do tal monstro precisa... É isso, eu tô falando normal. Nessa dificuldade mais alta, precisa usar os buffs certinhos. Cara, agora deu usar as vontade de bombas. rejogar no mais difícil pra entrar ter nessa essa experiência. ideia. Pra ter essa experiência. Deu boa vontade experiência, agora. cara.
Agora sim, pra fechar, um último tópico aqui, eu acho que você vai ter mais propriedade pra falar. Que não é uma dificuldade programada. É uma dificuldade, talvez, de comunidade. Cara, dificuldade do online. Então, por exemplo, você tem os elos no Valorant, você tem um ranking no FIFA, né? Tem. O que você acha, assim, tipo, é gostoso avançar? Não sei, me diz o que você sente no multiplayer de dificuldade. Então, por exemplo, no Valorant, o que você sente? Eu acho que os rankings, eles são exatamente para poder balancear, para você jogar com pessoas do seu nível. Do seu nível. E conforme você vai melhorando, você vai subindo o seu ranking e vem, consequentemente, pessoas com a mesma dificuldade, né? Nesse ponto. Só que a comunidade acaba se estragando, né? Por exemplo, o que acaba estragando nesses casos, por exemplo, você tá num ranking. Aí vem um cara e joga no ranking alto e troca de conta pra jogar com os amigos, por exemplo. E aí tu se foge ali, porque você não consegue matar o cara, porque o cara é muito bom. Então, eu acho que é legal ter a parte competitiva, só que eu acho que a comunidade acaba estragando. Estraga, né? Os Smurfs, né? Que chamam nesse caso. Smurf. O cara que vem do nível alto e joga no nível Uma médio, conta baixa. nível baixo. É. Tanto nisso, quanto, por exemplo, cheat também. Então, a dificuldade multiplayer acaba sendo grande parte das vezes, né? Frustrante, cara. E culpa da comunidade. Culpa da comunidade, acho que nem do jogo, né? O jogo não tem nada pra fazer. É claro, cheats, vão começar a banir e tudo mais. Mas não tem como eles também proibirem um cara de ter uma outra conta e jogar. O LoL também é mesmo. No LoL também é a mesma ideia. Na verdade, agora você comentou do LoL. No LoL, o nível de dificuldade do multiplayer é mais difícil. Por quê? É mais específico. Você depende, na verdade, do seu time, né? No LoL. Não que no Valorant não dependa, mas você consegue jogar. No LoL, se o cara ali morre 50 mil vezes, o cara vai ficar muito forte e você não vai conseguir jogar. Acabou. Mesmo você não tendo nenhuma relação com ele. Então você depende muito do time, né? Então essa parte de dependência do time no multiplayer também acaba sendo muito difícil, cara. Né? Por exemplo, se a gente colocar, o COD Warzone. Você depende, claro, do seu time pra você jogar bem, mas você consegue jogar. No LoL, não. Se for um viciado, você carrega um time. Exatamente. No LoL, não tem como. Às vezes o cara fica fidado, todo mundo fidado, e tu tá ali jogando de boa. Do nada o cara só vem e te mata. Do nada. É muito forte, é um hit kill, porque o outro fidou o cara. Então essa dificuldade no multiplayer acho que depende dos jogos, né? Só que aí a comunidade quebra, né? A comunidade estraga. Tem Até no FIFA tem isso, tá? No FIFA tem, né, quando você vai jogar Champions, são mais de um jogador no... Não por quantidade. Porque tem gente que paga pro cara jogar. Pra eles terem uma recompensa melhor, né? Tem os caras que pagam outro cara pra jogar na conta dele. Então, sim, todos os jogos multiplayer têm esse tipo de dificuldade. Mas eu acho que uma coisa que... Eu posso estar errado, você pode discordar de mim. E você fala. Mas, por exemplo, no Valorant, não é meio bosta essas limitações de esquadrão? Por exemplo, a gente não consegue jogar em 4. A gente não consegue, nos rankings mais altos, jogar em 3, jogar em 4. Só consegue duo, né? Você não acha que... O que você acha? Essas limitações balanceiam ou dificultam, atrapalham? Faz você depender de aleatório? Eu acho extremamente justo, cara. Justo? Justo por quê? Supomos que você tá num lobby aqui de 5 contra 5. Certo. Tá? Aí vocês 3 amigos são platina e tem 2 caras radiantes. O jogo não tem player suficiente, eu acho, pra encontrar algo balanceado. Entendeu? É difícil você achar, por exemplo, de novo, mesma quantidade, 3 caras platina e 2 caras radiantes. Então não tem como balancear. Então a forma deles balancearem limitando. Limitando. Entendeu? Se você é ouro, você joga com platina, um rank acima e um rank abaixo. Ok. E essa parte de jogar em 4 pessoas é difícil, às vezes, pro cara. Um cara ali sozinho e 4 caras junto. Você não vai comunicar, tipo a gente joga no Discord. Você não vai comunicar no jogo 100% das vezes. Porque você tá ali com 4 pessoas, né? O cara ali sozinho, ele vai ter uma dificuldade desagradável, eu acho. Né? Então eu acho extremamente certo e balanceado essa parte de rank, de lobby de 4 pessoas. Então aí, quando tá tudo certo, o time é uma dificuldade saudável a tentativa de subir de rank. Porque é bem feito, né? Exatamente. Eu acho isso certo. Mais alguma citação de dificuldade? Algum ponto que você quer trazer? Só dizer que provavelmente uma das ideias que o pessoal teve pro Soul-like foi justamente se inspirar nas dificuldades antigas, lá no tempo de Super Nintendo, de Mega Drive. Não guiar, né? Sim. Fora isso, não tem muita coisa. Tem dificuldade mais em indie, hoje em dia. Eu queria citar um final, assim, meu, sobre o Metal Gear, que é a dificuldade opcional.
Então, não é nem pra platinar, também serve, né? Mas, por exemplo, o Metal Gear, quando você zera, você tem um ranking, né? Então, tipo assim, você zerou, aí, dependendo do quanto você morreu, quanto você foi visto, você, tipo assim, ranking, aí é, tipo, são selos militares, né? Então, tipo assim, você ganhou ranking crocodilo, ranking lobo, ranking, aí tem os bosses, ranking galinha, ranking, sabe? E eu peguei, tipo, depois de muitos anos de fã de Metal Gear, eu peguei o prazer de tentar pegar o melhor ranking, que é o ranking Big Boss. Você conseguiu? Consegui, em todos. Então, tipo assim, você tem que zerar sem ser visto, sem matar ninguém, com um limite de tempo, e no 3 tem limite de save ainda, sabe? Cara, é um desafio, mas pra mim funcionou tão gostoso esse desafio. No 4, quando você pega o ranking Big Boss, na tela de título, tem uma música única. Cara, é muito satisfatório, sabe? Eu lembro que eu gravei quando eu consegui e tal, foi de madrugada. E é muito legal, cara, porque ele me obrigou não, pelo contrário, eu tenho a opção de jogar assim, sabe? E então, quem gosta de pegar a história e tal, ou uma coisa mais de sair atirando, beleza. Agora, quem gosta de, vamos dizer assim, ganhar uma recompensa, mesmo que seja um título, e da dificuldade, é muito legal. No dicionário você encontra essa definição como masoquismo. Porque é opcional, né? Bom ponto. Mas a minha situação, vamos dizer assim, honrosa sobre dificuldade, eu colocaria essa dificuldade opcional dos Metal Gear de zerar sem morrer, sem ser visto, sem matar, no limite de tempo. Tem mais critérios que eu não consigo lembrar agora, mas sem usar itens especiais, enfim. É muito legal isso. Eu lembrei de mais uma coisa. Sabe da tempo? Não, cara. Foi algo que eu citei no Bloodborne, que é a dificuldade quando você entra em um gênero que você não conhece. Eu joguei 13 horas de Persona 5. Existe algo que tem desde RPGs antigos, que é o grind. Que é justamente você ficar repetindo áreas, matando inimigos até você chegar num nível bom. Não estou acostumado com isso. Não tínhamos paciência, né, normalmente. E passei uma certa dificuldade para matar o primeiro chefão para valer lá no jogo. Além de que você é uma espécie de estudante e você tem dias. Você tem que definir bem o que você vai fazer em cada dia. Isso eu ainda não entendi muito bem o conceito. Mas no que eu entendi, eu vou jogando. O grind é uma dificuldade legal, assim. No começo, quando a gente conhece, acho que eu, pelo menos, não tinha muita paciência, né? É uma coisa maçante. Mas quando a gente começa a se desprender do que a gente fala de geração TikTok, que é tudo imediatista, tudo, né, ansiedade e tudo mais, quando a gente começa a sair disso, acho que funciona o grind, a persistência e tal, o esforço para ficar mais forte, né? E você, tem alguma citação final, alguma coisa que você quer trazer sobre dificuldade? Cara, eu acho que não, mas falando sobre grind agora, no FIFA também tem o grind pra você tentar chegar nos caras do Pay to Win. Você vai farmando DME e tu se fode lá horas e horas e o cara lá coloca lá R$500 e faz tudo que você já fez. É o grind to lose, né? Grind to lose. Eu acho que é isso, cara. Não tem muito ponto. É isso aí. Bom, tivemos aqui 1 horinha, acho que tá bom. Pronto. Até passou um pouquinho, talvez, né? A gente tinha planejado meia hora. Não, um chegou a falar 15 minutos. Eu falei, vamos falar um pouquinho. Mas é isso aí. Então, esse foi mais um XPcast. Obrigado, galera. Comentem aí se algum tema interessante, o que vocês acharam. Opiniões também. Espero que tenham gostado. O papo aqui é pra ser, tipo, dane-se mesmo, assim, uma conversa mesmo, né? É isso aí. Obrigado, gente. Só um detalhe que pode ser talvez uma provocação. Não venha falar que a gente não é habilidoso o suficiente para jogar certo jogo. Não é que eu sou ruim, é que o jogo é difícil. Tem casos que sim, tem casos... Às vezes simplesmente não é pra pessoa jogar um Souls-like, por exemplo. Às vezes não é. A pessoa joga de um estilo muito lento e os inimigos atacam muito rápido. Não tem que fazer, às vezes. Tem que fazer. Então não se sinta mal de não conseguir também vencer um jogo. Beleza? É isso. Fechou. Valeu, rapaziada. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, tchau.